Olá, meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor de Química Analítica da Universidade Federal de Alfenas. O assunto da aula de hoje são exercícios sobre titulações de oxirredução. Nosso primeiro exercício são exercícios aqui retirados do livro do Skugg, Fundamentos de Química Analítica. Está dizendo, escreva equações balanceadas mostrando como o bromato de potássio poderia ser utilizado como padrão primário para tiosulfato de sódio. Na prática, nós vamos colocar dentro de um Erlenmeyer uma quantidade de iodeto de potássio em excesso, uma quantidade que a gente sabe que está em excesso em relação ao bromato, para que depois, quando adicionarmos o bromato de potássio, esse vai reagir com o iodeto gerando iodo, o iodo gerado aqui será titulado com tiosulfato. Toda vez que se fala de reações de oxirredação, a gente já tem uma noção de que são muitas reações de oxirredução envolvidas. Uma delas, que vai ser sempre utilizada na iodometria, é a reação do tiosulfato com o iodo. Bem, o tiosulfato ele se oxida, liberando 2 elétrons, formando o tetrationato. E o iodo se reduz, formando 2 iodetos, e quando nós juntarmos essas duas semi-reações, devidamente balanceada quanto ao número de elétrons, nós vamos ter que o tiosulfato mais iodo formará o tetrationato mais o iodeto. Vários outros exercícios que virão pela frente, nós vamos usar essa reação. É bom o aluno ter em mente de onde ela vem, né? Vem da somatória dessas duas semi-reações. Já em relação ao exercício propriamente dito, nós vamos ter que encontrar a correlação entre o tiosulfato e o bromato sendo o padrão primário e o tiosulfato o que nós pretendemos padronizar. Bem, então primeiro vamos falar dessa reação que ocorre aqui dentro. O bromato ele vai ser reduzido formando brometo e o iodeto que nós colocamos aqui vai ser oxidado gerando iodo mais 2 elétrons. Para colocarmos a reação global, então nós vamos ter que somar A com B. Porém, aqui nós temos 2 elétrons e aqui nós temos 6 elétrons. Para manter aí a estequiometria, nós vamos multiplicar a segunda reação por 3 e somá-la com a reação do bromato, resultando nessa reação C, ou seja, bromato mais 6 iodeto em meio fortemente ácido, 6H+, resultando em brometo, iodo e água. Bom, agora que nós temos a formação do iodo aqui dentro, nós já vimos a relação entre iodo e tiosulfato, sendo 2 de tiosulfato para 1 de iodo. Nesse caso aqui, nós temos 3 iodos. Então, nós vamos precisar multiplicar essa reação aqui, né, que é essa que está aqui em cima também, para ter 3 iodos. Então, aqui só tem iodo, nós vamos multiplicar essa reação por 3. Multiplicando essa reação D por 3, somando com a reação com a reação C, que é a do bromato, vai dar a reação que estamos procurando. Veja só, né? Aqui eu vou ter 3 iodos, somado com esse, corta iodo com iodo, 6 tiosulfato, que fica aqui, né? Do outro lado vão ser 6 iodetos, só que também entrou 6 iodetos aqui, então o iodo não vai ficar. Aqui 3 tetrationato, aqui brometo e 3 iodos. O iodo já foi eliminado, brometo e 3 águas. Então a estequiometria para fazer o cálculo dessa titulação, ou seja, a relação entre tiosulfato e bromato é de 6 mols de tiosulfato para 1 de bromato. Segundo exercício, uma amostra contendo 0,1017 gramas de bromato de potássio foi dissolvida em ácido clorídrico diluído e foi tratada com um excesso de iodeto. O iodo liberado necessitou 39,75 ml de uma solução de tiosulfato de sódio. Calcule a concentração em mol por litro de tiosulfato. Praticamente o mesmo exercício anterior, mudando os números, digamos assim, né? Então, nós vamos usar a mesma reação que a gente já deduziu no exercício anterior. E nós temos, então, que a estequiometria dá 6 para 1, faz a multiplicação em cruz aqui.
mols de tiosulfato está para 6 mols de bromato. A solução, no caso, o tiosulfato está em solução e o bromato está em massa. O número de mols pode ser CV, quando se trata de solução, ou massa sobre massa molar, quando se trata de sólido, no caso do bromato. Então, nós queremos saber a concentração de tiosulfato, isola-se a concentração de tiosulfato, substituindo-se os valores aqui pelos dados do exercício, e fazendo as contas, nós vamos chegar na concentração de 9,19 vezes 10 a menos 2 mol por litro de tiosulfato. O próximo exercício consiste de uma solução preparada pela dissolução de uma amostra de fio de ferro eletrolítico, 0,2256 gramas desse fio, foi diluído em ácido e foi passado por uma coluna redutora de Jones. Essa coluna contém zinco amalgamado e reduz o ferro 3 que tiver na solução tudo para ferro 2, sem ter excesso do redutor. A titulação do ferro 2 na solução resultante necessitou 35,37 ml. Calcule a concentração em mol por litro do oxidante e o titulante empregado quando o titulante empregado for sério, for dicromato, for manganato, permanganato ou vanadato. Aqui. Primeiro vamos para o sério 4. Então as reações ali vão ser a semi-reação do ferro, a semi-reação do sério, essa vai ocorrer na forma de oxidação e essa de redução. A estequiometria 1 para 1, quando se faz a reação global, um elétron, somando os dois. Aí nós vamos ter CV do titulante, no caso do ferro está em sólido, massa sobre massa molar. Então a concentração do titulante, nós passamos o volume do titulante aqui embaixo, que no caso é o sério, substituindo pelos valores que estão no exercício. Nós vamos ter que a concentração do titulante é 0,114 mol por litro, sendo o titulante, nesse caso, o sério. O item B, ele nos pede para o dicromato. Então, semi-reação do ferro novamente, do dicromato, agora é 6 para 1, multiplica o ferro por 6, soma as duas reações, nós vamos ter essa reação aqui, dicromato mais 6 ferro 2, mais 14H+, 2 cromo 3, mais 6 ferros e 7 água. E a relação estequiométrica aqui, número de mols de ferro igual a 6 vezes o número de mols de cromato, só multiplicar em cruz. Da mesma maneira que o exercício anterior, nós substituímos CV do titulante, massa por massa molar. A diferença agora é esse índice estequiométrico aqui, 6 multiplicando. E que depois, quando rearranja a equação, ele passa dividindo. Substituindo-se os valores aqui, nós vamos chegar na concentração de titulante de cromato, 0,019 mol por litro. Na sequência, nós vamos ter aqui como permanganato, a semi-reação do permanganato. Ela envolve 5 elétrons na redução de manganês 7 para manganês 2. Aqui nós precisamos então multiplicar essa semi-reação por 2, ela ao contrário. A estequiometria vai ser 5 para 1. A diferença agora, em relação ao exercício anterior, é esse índice 5. Era 6 para o dicromato, 1 para o sério e 5 para permanganato. Isolando a concentração do titulante, substituindo os valores, fazendo as contas, chegamos à concentração de 0,0228 mol por litro. Por fim, para essa série de exercícios, nós temos o vanadato. Estequiometria, aqui tem um elétron, aqui um elétron também, somando vai dar 1 para 1. Gostaria de relembrar que essas semi-reações são dados do exercício, são valores que existem em tabelas. Aqui o número de mols de ferro igual ao número de mols de vanadato, muito parecido com, aliás, a mesma estequiometria do sério. Né? Você vai ver que a concentração do titulante de vanadato em mol por litro é igual à concentração que a gente teve do sério lá também, porque a estequiometria é 1 para 1. Então, substituindo os valores aqui, nós vamos chegar à concentração de 0,114 mol por litro. Bom, mudando agora, um outro exercício, a titulação de 0,1756 gramas do padrão primário de oxalato de sódio, então nós vamos padronizar permanganato agora. Necessitou de 32,04 uma solução de permanganato de potássio. Calcule a concentração em mol por litro de permanganato de potássio. Então nós vamos ter a semi-reação do oxalato, envolvendo 2 elétrons.
e a semi-reação do permanganato envolvendo 5 elétrons. Esse vai ser oxidado e esse vai ser reduzido, fazendo-se a somatória aqui. Antes tem que se fazer o ajuste estequiométrico. Vamos multiplicar por 5 a primeira e por 2 a segunda. 2 elétrons vezes 5 vai dar 10, 5 elétrons vezes 2 vai dar 10. Então aqui vai ser, no lugar do oxalato, vai ser vezes 5, 5 oxalato. Permanganato vezes 2, 2 permanganato, mais 16H+, que é 8 vezes 2. Do lado de cá vai ser 2 manganês, 8 águas e 2 vezes 5 CO2, 10 CO2. Portanto, a estequiometria, a relação estequiométrica de permanganato para oxalato, 2 para 5, multiplicando em cruz, nós vamos ter 5 de permanganato para 2 de C2O4, que é o oxalato, 5 mols para 2 mols. O permanganato está na forma líquida, solução, então a gente substitui o número de mols por CV, e o oxalato está na forma sólida, a gente substitui por massa sobre massa molar. Nós queremos saber a concentração do permanganato, isolando o permanganato nessa equação, nós chegamos que o permanganato, a concentração do permanganato é 2 vezes a massa de oxalato, dividido por 5, aqui veio o volume, passa dividindo, 5 vezes o volume de permanganato, dividido pela massa molar. Aqui foram feitas as substituições dos valores da massa de permanganato, volume. Um detalhe importante é que o volume tem que ser colocado em litros, aqui foi dado em ml, multiplica por 10 a menos 3, e a massa molar de oxalato, que não foi dado no exercício, mas é 134 gramas por mol. Substituindo os valores, calcula-se a concentração, resultando em 0,0162 mol por litro de permanganato. Aqui o exercício sobre o chumbo tetraetila presente em 25 ml de uma amostra de gasolina de avião foi agitado com 15 ml de iodo, 0,02095 mol por litro. A reação aqui está, chumbo tetraetila mais iodo, estequiometria de 1 para 1, relação de iodo com chumbo tetraetila. Após a reação ter se completado, o excesso de iodo foi titulado com 6,09 de tiosulfato de sódio, 0,03465 mol por litro. Calcule o volume em miligramas de chumbo tetraetila, cuja massa molar é 324 gramas por mol, em cada litro da gasolina. Bem, então, inicialmente, nós precisamos achar a relação do chumbo tetraetila com o tiosulfato. O tiosulfato vai estar na bureta e o chumbo tetraetila vai estar dentro do Erlenmeyer. Nós não vamos titular diretamente chumbo tetraetila, né? O chumbo tetraetila ele vai reagir com o iodo, parte do iodo vai ficar em excesso, então o que sobrar de iodo nós vamos reagir com o tiosulfato. Bem, se vocês se lembram do enunciado, nós temos o balanço da seguinte maneira. O iodo que nós colocamos dentro do recipiente, ele vai reagir com o chumbo tetraetila e o excesso titulado com tiosulfato. A estequiometria, a relação de iodo para chumbo é de 1 para 1, mas de iodo para tiosulfato é de meio para 1. Então, quando a gente vai fazer o balanço, para a gente colocar que o número total de iodo vai ser igual ao número de mols de iodo, número de mols de chumbo, porque a relação é 1 para 1, mais metade do número de mols de tiosulfato. A relação de iodo para tiosulfato é meio para 1. Bem, agora nós podemos, nessa equação aqui, substituir iodo está em solução, então é CV, chumbo também CV e tiosulfato também CV, não tem nada sólido. Aí nós vamos isolar o chumbo. A concentração de chumbo pode ser dessa maneira, então, calculada. Substituindo-se os valores, nós chegamos na concentração de 8,35 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Mas vocês se lembram que no exercício foi pedido a concentração em miligrama por litro. Para sair de mol por litro e chegar em gramas por litro, nós multiplicamos pela massa molar, que é 323,4 gramas por mol, e por fim, 2,7 gramas por litro, multiplica por 1000 para chegar em miligramas por litro de chumbo.
Outro exercício. Uma amostra de 0,1809 gramas de um fio de ferro, semelhante ao que a gente já fez, passa por um redutor também, provavelmente o redutor de Jones, e o ferro reduzido para o estado 2, mais 2, e foi titulada com 31,33 ml de sério 4. Calcular a concentração de sério 4, que já coloquei a massa molar de ferro também, que não tinha no exercício. Bem, então nós precisamos achar, né, o titulante foi sério e o nosso analita é o ferro, a relação estequiométrica entre sério e ferro. Nós já vimos essas duas semi-reações, a reação global é 1 para 1, número de mols de sério igual ao número de mols de ferro, bastante simples aqui. Então nós vamos ter que no caso do sério é CV, e no caso do ferro é M sobre massa molar, massa sobre massa molar. Isola-se a concentração de sério, substitui-se os valores de massa, volume e massa molar. Chegamos na concentração de sério, 0,103 mol por litro. Outro exercício de iodometria. Nós temos que o iodo produzido quando um excesso de iodeto foi adicionado à solução contendo 0,1259 gramas de dicromato de potássio, consumiu 41,26 ml na titulação com tiosulfato de sódio. Calcule a concentração em mol por litro da solução de tiosulfato. Aqui já coloquei a semi-reação, que é a primeira, né? A reação completa não é semi-reação não, do cromato com o iodeto. Bem, então o exercício foi dado concentração de dicromato, colocou-se o iodeto em excesso, então dentro do recipiente coloca-se cromato e iodeto em excesso, gerando iodo. Esse iodo é titulado com tiosulfato. E pergunta-se a concentração do tiosulfato. Então, nós conhecemos os dados do dicromato e queremos saber a concentração de tiosulfato. Então, a relação estequiométrica que precisamos é entre tiosulfato e dicromato. Vamos para as reações envolvidas. A primeira reação aqui é do dicromato, a semi-reação do dicromato. Aqui nós temos a semi-reação do iodeto, e como eu já coloquei no slide anterior, somando essas duas reações aqui, devidamente balanceados os elétrons, né? Então a B aqui tem que ser multiplicada por 3, nós chegamos na reação 6, que é a reação do dicromato com iodeto gerando o iodo. Agora, esse iodo vai ser titulado com tiosulfato, então precisamos achar a relação do iodo com tiosulfato. Aqui a semi-reação do tiosulfato e a semi-reação do iodo, para encontrarmos a relação do tiosulfato com iodo, certo? Ambos envolvem 2 elétrons, então basta somar aqui 2 tiosulfato com iodo para termos essa relação. Agora, olhando para a reação F e reação C, essa consome o iodo que é gerado nessa. Aqui são 3 iodos, aqui é um iodo só, então eu preciso multiplicar essa reação por 3 para poder somar com essa e eliminar os iodos aqui. Então, se eu pegar aqui dicromato, somando, né, mais esse iodeto, ele vai ser eliminado com esses 2 vezes 3, 6 iodetos aqui, mais 14H+, mais 6S2O3, porque aqui eu multipliquei por 3, somei, deu aqui. Do lado de cá, 2 crômios 3 mais 3 tiosulfato, tetrationato, mais 7H2O. Então essa é a nossa reação de interesse e que nos mostra uma relação estequiométrica de 6 para 1. Multiplica em cruz, vamos ter que o número de mols de tiosulfato é igual a 6 vezes o número de mols de dicromato. Eu tenho os dados para o dicromato, eu preciso saber a concentração de tiosulfato. O sulfato está em solução, é CV, e o dicromato é massa sobre massa molar porque está no estado sólido. Isolando a concentração de tiosulfato, eu tenho essa equação, só passei o volume dividindo aqui. Substituindo os valores que são dados do exercício, fazendo as contas, nós chegamos na concentração de tiosulfato de 6,23 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Mais um exercício, calcular a porcentagem de óxido de manganês 4 presente em um mineral se o iodo liberado por uma amostra de 0,134 grama na reação líquida do óxido de manganês mais 4H+, mais 2 iodetos,
gerando manganês 2 ao iodo gerado aqui mais água. Agora esse iodo vai ser titulado com tiosulfato e necessitou de 32,30 ml de tiosulfato 0,07220 mols para sua titulação. Outra vez, iodometria. Aqui nós temos as reações envolvidas. A primeira é a que já foi mencionada no exercício, e a segunda já nossa velha conhecida, relação do tiosulfato com iodo. Aqui eu tenho um iodo, aqui um iodo, é só somar as duas, somando as duas eu fico com manganês, 4H+, tiosulfato, tetratianato, manganês, então relação estequiométrica, 2:1, multiplicando em cruz, vai dar 2 mols de tiosulfato para 1 mol, de óxido de manganês para 1 mol de tiosulfato. Quero saber a porcentagem de óxido de manganês. Então, óxido de manganês é massa sobre mol, certo? E tiosulfato é C vezes V. Vou isolar a massa de óxido de manganês aqui, rearranjando a equação, né? Passa a massa molar multiplicando, por 2 dividindo. Depois, substituindo os valores que foram dados no exercício, né? 0,722 é a concentração de tiosulfato, volume de sulfato, massa molar, substitui tudo aí. Chegamos na massa de 0,101 gramas de óxido de manganês. Ele quer saber a porcentagem. A amostra tinha 0,1344. Então, a razão entre a massa obtida de óxido de manganês sobre a massa da amostra vezes 100 vai dar a nossa porcentagem. É como se a gente fizesse aquela regrinha de 3, né? Isso aqui é 100%, isso aqui é quantos por cento? Aí você rearranja a equação, vai dar 75,4% de óxido de manganês nesse material. Outra vez, minério de ferro, né? Uma massa igual a 0,7120 gramas foi dissolvida e passada pelo redutor de íons para que o ferro 3 se transforme em ferro 2. A titulação de ferro 2 produzido necessitou 39,21 ml de permanganato de potássio, 0,02086 mol por litro. Expresse os resultados dessa análise em termos de porcentagem de ferro e porcentagem de ferro 2, de trióxido de ferro, né? Aqui é ferro 3, desculpa, porcentagem de ferro 3. Então, nós vamos começar aqui pelo cálculo do ferro, porcentagem de ferro. Nós temos que o ferro foi dissolvido, né, o óxido de ferro dissolvido, então o ferro foi reduzido no redutor de íons. Nós precisamos, então, somar essas duas semi-reações, sendo que essa é o contrário, resultando nessa terceira aqui, que é o permanganato. Aqui são 5 elétrons, aqui é 1 elétron, precisa multiplicar essa por 5. Permanganato mais 5 ferro, mais 8H+, dando manganês 2, 5 ferro 3 e água. Então, aqui nós tiramos a estequiometria das 5 de ferro 2 para 1 de permanganato, multiplica em cruz, número de mols de ferro igual a 5 vezes o número de mols de permanganato. Ferro está no estado sólido, então é massa sobre mol, e permanganato é C vezes V. Isolando aqui, nós queremos saber a massa de ferro, para calcular a porcentagem depois, né? Então, a massa de ferro passa multiplicando a massa molar, substitui-se os valores aqui, chega-se no resultado de 0,284 gramas. Essa massa dividida pela massa da amostra vezes 100, né, aqui vai dar a razão vezes 100, vai dar a porcentagem de ferro, 31,7%. Passamos agora a calcular a porcentagem do óxido de ferro, né, do ferro 3 na amostra. O óxido de ferro 3 é dissolvido em ácido, seguindo essa reação. O ferro 3 é reduzido pelo zinco, então o ferro 3 reduzido vai para ferro 2, o zinco vai ser oxidado, somando A mais B devidamente, fazendo balanço de elétrons aqui, multiplica por 2, eu vou ter que ferro e zinco. E depois eu preciso encontrar, então, a relação aqui entre óxido de ferro 3 indo para ferro 2. Para isso, eu tenho a somatória de A mais D, que é A mais essa equação D. Aí o que vai acontecer? O óxido de ferro 3, né, vai ser somado, o ferro 3 que sai aqui entra aqui, reage com o zinco, dando zinco mais ferro 2. Nessa reação, óxido de ferro 3 mais o zinco em meio ácido,
indo para ferro 2, zinco mais 2 e água. Lembrando que para somar então o A e o D, né, eu sumi com ferro 3, tá vendo? Tem 2 ferro 3 aqui e 2 ferro 3, quarta. Agora, partindo dessa equação do óxido de ferro aqui, gerou ferro 2. E no exemplo, no exercício anterior, o item A, nós já encontramos a relação de permanganato para ferro 2, que é 5 para 1. Bem, aqui eu tenho 5 ferros 2 reagindo com um permanganato, mas aqui eu tenho 2. Então, para somar essas duas reações e encontrar a relação entre o óxido e o permanganato, eu preciso multiplicar essa aqui por 5 para dar 10 e multiplicar essa aqui por 2 para dar 10. Multiplicando essa por 5 e essa por 2, é claro que tem que multiplicar a reação toda, né? Estou levando em consideração o balanço de ferro, que é ele que me interessa mais. Aí eu vou chegar na equação G, que é a somatória de E mais F, só que o E multiplicado por 5 e o F multiplicado por 2. Aí eu vou ter 2 permanganatos, 5 óxido de ferro, 46H+, 5 zinco, 2 manganês, 10 ferro 3, 23 águas e 5 zinco. Ou seja, chego na relação que eu precisava, né? Eu tenho 5 óxidos de ferro para 2 permanganato. Multiplica em cruz, 2 vezes o óxido de ferro e 5 vezes o permanganato. O óxido de ferro está no estado sólido, é massa sobre mol, o número de mols, e o permanganato está no estado de solução líquido, C vezes V. Eu quero saber a massa do óxido de ferro, isolo a massa do óxido de ferro aqui na minha equação. Né, vai passar o mn aqui multiplicando para o lado de cá, dividido por 2 vezes 5, substituindo os valores, eu chego na massa de 0,3266 gramas de óxido de ferro. Essa massa dividida pela massa da amostra vezes 100, eu tenho a porcentagem de óxido de ferro na minha amostra. Mais um exercício. O tratamento de hidroxilamina com excesso de ferro 3 resulta na formação do óxido de nitrogênio e uma quantidade equivalente de ferro 2, conforme essa reação que aqui está. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução da hidroxilamina se o ferro 2 produzido pelo tratamento de uma alíquota de 50 ml consumiu 19,83 ml de dicromato de potássio. Então, o ferro 2 vai ser titulado com dicromato de potássio. Aqui nós temos as reações envolvidas, isso aqui que já está inclusive no exercício, a hidroxilamina com 4 ferros, e temos a relação do dicromato com o ferro 2. Então, a hidroxilamina reagindo com o ferro 3 vai gerar o ferro 2 e o ferro 2 vai ser titulado pelo dicromato. Essas duas reações estão balanceadas e para encontrar a relação da hidroxilamina com o dicromato, eu preciso somar essas duas. Bem, para balancear, eu tenho que sumir com o ferro. Então, aqui eu tenho 4 ferro, eu tenho que multiplicar por 6, vai dar 24. E aqui eu tenho 6, multiplica por 4, também dá 24, certo? Então, somando essas duas reações, sendo uma multiplicada por 6 e outra por 4, eu vou chegar nesse valor aqui. Veja, 4 de cromato, 32 H+, 12 hidroxilamina, 24 ferro 3, 8 cromo 3, 24 ferro 3, 34 água e 6 óxido de nitrogênio. Bem, tudo isso aqui é múltiplo de 2. Né? Se eu dividir por 2, eu simplifico a equação e continuo com a mesma relação estequiométrica. O que eu preciso encontrar? Relação entre dicromato e hidroxilamina. Multiplicando em cruz aqui os coeficientes, eu tenho 6 vezes o número de mols de dicromato para 2 vezes o número de mol de hidroxilamina. Ambos estão em solução, então eu substituo por CV. Eu quero saber a concentração de hidroxilamina, faço o volume e o coeficiente dividindo, né? Aqui o volume e o coeficiente dividindo, substituindo os valores que foram dados no exercício, a concentração de 0,0325, o volume tem que passar para litro, aqui também passa para litro, se eu mantivesse também ml, nesse caso não ia ter problema, mas substituídos os valores e feitas as contas, eu chego na concentração de 7,73 vezes 10 a menos 3. Chegamos ao último exercício.
Muito interessante, trata-se da aplicação do método de Winkler. O método de Winkler, empregado na determinação de oxigênio dissolvido em água, baseia-se na oxidação rápida do dióxido de manganês sólido a trióxido de manganês em meio alcalino. Quando acidificado, o manganês 3 libera rapidamente iodo a partir do iodeto. Uma amostra de água de 150 ml, mantida em um frasco fechado, foi tratada com 1 ml de uma solução concentrada de iodeto de sódio e hidróxido de sódio e 1 ml de uma solução de manganês 2. A oxidação do hidróxido de manganês 2 se completou em cerca de 1 minuto. Então, os precipitados foram dissolvidos pela adição de 2 ml de ácido sulfúrico concentrado. E, consequentemente, uma quantidade de iodo equivalente à de manganês, de trióxido de manganês e, portanto, de oxigênio, foi liberada. Uma alíquota de 25 ml da solução, de 150 ml, foi titulado com 13,60 ml de uma solução de tiosulfato, 0,00942 mol por litro. Calcule a massa em miligramas de O2 presente em cada mililitro da amostra. Considere que os reagentes concentrados estão numa forma livre de O2 e leve em consideração as diluições da amostra. Esse método já foi muito utilizado em química ambiental para determinação de O2. Hoje em dia, ele tem sido substituído por multissensores e por sensores de O2, faz determinações condutométrica de oxigênio ou amperométrica de oxigênio dissolvido. Vamos às reações. Primeiro, o oxigênio, a redução de oxigênio formando água. A segunda reação aqui, a reação de oxidação do manganês 2 para manganês 3. Então, quando a gente tem manganês 2 na presença de oxigênio dissolvido na água, esse oxigênio reage com manganês 2, formando manganês 3, certo? Então, eu posso somar essas duas reações. Para somar essas duas reações, aqui eu tenho 4 elétrons, então eu tenho que multiplicar essa por 4. Então, essa reação é o resultado dessa mais essa vezes 4. Então, aqui eu já encontrei uma relação entre o oxigênio e o óxido de manganês. Bem, esse óxido de manganês, né, que gera o manganês 3, então, desculpa, estou falando óxido, mas é o hidróxido, né, o hidróxido de manganês 3, ele, em meio ácido, gera iodo, em meio ácido e com iodeto, é claro. Então, eu vou ter o óxido de manganês agora, fazer a reação contrária aqui, né? Sendo reduzido, então multiplicado por 4, dando a hidroxila. Essa reação ao contrário é multiplicada por 4. E ao mesmo tempo, eu pego, na hora que acontece essa reação do sólido, né, sendo reduzido, eu vou estar oxidando o iodeto, que está em meio ácido aqui. Aí o iodeto vai gerar iodo. No final das contas, a gente vai fazer uma iodometria, né? Esse iodo aqui vai ser titulado pelo tiosulfato, certo? Então, se eu somar essas duas reações agora, eu vou ter a relação do trióxido de manganês com iodeto. Isso aqui já está multiplicado por 4, né? E aqui também multiplicado por 4 para dar os 4 elétrons. Já tem 4 elétrons, somando as duas, tem a relação. Na verdade, eu vou estar aqui interessado na formação do iodo, né? E por fim, essa reação aqui já é a nossa velha conhecida, só que aqui já foi multiplicada também, né? Eu tenho aqui 2 tiosulfato para 1 iodo, dando tetrationato, só que aí já multipliquei por 2 para poder somar com essa aqui. Então, na hora que eu somo essas duas reações agora, essa com essa, eu chego no meu finalmente, ou quase finalmente, né? Porque eu ainda preciso depois substituir o óxido de manganês aqui e chegar no que eu quero mesmo, que é o oxigênio. Então vamos lá, somando essas duas, eu vou ter 4 hidróxido de manganês mais 4 tiosulfato, o iodo corta aqui. Do outro lado eu vou ter 4 de hidróxido de manganês mais
4-hidroxila e 2-tetrationato. Bem, o que eu tenho que fazer agora? Eu quero determinar o oxigênio, estou determinando o oxigênio com o tiosulfato. Então, aqui eu tenho a relação de tiosulfato com o trióxido de manganês. Lá em cima eu tenho a relação do trióxido de manganês com o oxigênio. Cadê? Está aqui, ó, né? Cadê? Aqui, ó. Trióxido de manganês com oxigênio. Então, esse trióxido de manganês que é formado aqui, ele reage com o tiosulfato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essa reação aqui, ó, tá vendo? 4 trióxido de manganês, 4 trióxido de manganês, com essa aqui. Então, eu vou ter oxigênio mais 4 OH, né? Só que esses 4 OH aqui, eu posso cortar com esses 4 que estão saindo aqui. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar oxigênio, a água sai água aqui? Não, então a água continua. E a água? Oxigênio, água e 4 tiosulfato. Então, oxigênio, água e 4 tiosulfato, certo? 4 aqui, corta com esse 4 aqui. E depois, do outro lado, sobrou, esse aqui já foi cortado, né, com esse daqui, sobrou 4 OH. 4 OH e 2 tetrationato. O que eu fiz, né, foi somar essa reação com essa, tá? Sem multiplicar nada, só somar as duas. E cheguei no finalmente aqui a minha relação entre oxigênio e tiosulfato. Veja que eu tive que usar diversas semi-reações e reações aqui, somá-las, multiplicando ou não, para chegar na minha relação estequiométrica entre o oxigênio, que é o oxigênio dissolvido, e o tiosulfato, que foi o meu titulante. A relação, portanto, é de, multiplicando em cruz, 4 vezes o número de mols de oxigênio para 1 mol de tiosulfato. Continuando na próxima. Bem, a parte mais difícil foi a anterior, que era definir a estequiometria. Definida a estequiometria, no caso 4:1, só basta a gente agora substituir os valores. Devemos saber a concentração de O2, vou isolar aqui a concentração de O2, e substituir os valores, nós chegamos a uma concentração de 1,29 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Eu quero saber em miligrama por ml, então primeiro transformo em grama por litro, multiplicando pela massa molar de O2. O oxigênio é 16 vezes 2, né? Vai dar 32 gramas por mol. Chegamos a 41,3 gramas vezes 10 a menos 3 por litro. Isso é igual a 40,3 miligrama, que 10 a menos 3 pode ser miligrama. Se eu quero em ml, eu divido em cima e embaixo por 1000, né? 0,413 miligramas por ml, certo? Que é a nossa resposta final. Concentração de O2, 0,413 miligramas por ml. E isso é tudo sobre os exercícios que a gente tinha para fazer. Até a próxima, pessoal.